Com a chegada do verão, vemos um aumento considerável nos casos de dengue. O Brasil vive um aumento expressivo de casos da doença nos primeiros meses de 2024, com um recorde histórico com mais de 6 milhões de casos prováveis. Nesse cenário, é importante conhecer um pouco sobre a doença. Eu sou Yasmin, do canal Informando, e hoje vamos falar um pouco sobre a doença. A dengue é uma doença causada por um vírus da família Flavivírus. Nós temos 4 tipos de vírus que causam doença em humanos. E a doença é denominada febril, aguda, autolimitada e se caracteriza basicamente por febre alta, dor no corpo, dor de cabeça e alguns outros sintomas secundários. Existem até o momento 5 tipos de dengue, mas os presentes no Brasil são conhecidos por 4 sorotipos da doença. 1, 2, 3 e 4, sendo os sorotipos 2 e 3 os mais virulentos. Lembrando que predomina no verão é o tipo 2. São chamados sorotipos porque existem anticorpos específicos para cada um dos tipos. A dengue clássica, cujos sintomas são febre alta de 39 a 40 graus, forte dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e nas articulações, erupções cutâneas e dor abdominal generalizada, principalmente em crianças. Os sintomas duram cerca de 5 a 7 dias, quando há regressão dos sinais e sintomas, podendo persistir a fadiga. A dengue hemorrágica, os sintomas iniciais são basicamente iguais aos da dengue clássica, mas no 3º ou 4º dia, o quadro se agrava com sinais de debilidade profunda, como agitação ou letargia, palidez da face, pulso rápido e débil, hipertensão com diminuição da pressão diferencial, manifestações hemorrágicas e espontâneas. O grupo A é o mais simples. Se o paciente não tem sinais de alarme ou comorbidades, ele é grupo A. Nesse caso, os exames são dispensáveis, mas podem ser realizados a critério clínico. Uma recomendação muito importante é evitar a ingestão de saliciatos e não utilizar anti-inflamatório. Além disso, para dores e mal-estar, prescrição de dipirona e paracetamol apenas. O grupo B são pacientes que não têm sinais de alarme, mas têm um risco maior de gravidade. Esse risco é considerado se há comorbidades associadas ou se há sinais de sangramento. Para se enquadrarem no grupo B, são consideradas condições clínicas especiais ou de risco social ou comorbidades, como, por exemplo, lactantes menores de 2 anos, gestantes, adultos com idade de acima de 65 anos, hipertensos ou outras doenças. Também é fácil definirmos o grupo C, já que a presença de qualquer um dos sinais de alarme já citados nos outros grupos. O grupo D é o mais perigoso da dengue. Ele é caracterizado por pacientes com presença de sinais de choque, sangramento grave ou disfunção grave de órgãos. O paciente deve ser acompanhado imediatamente em leito de terapia intensiva. Os sinais de choque são taquicardia, extremidades distais frias, pulso fraco e filiforme, enchimento capilar lento, pressão arterial convergente, taquipneia, oliguria, hipotensão arterial e cianose. Nesse cenário preocupante, uma notícia boa é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro da vacina em março de 2023, com base no estudo feito com mais de 28 mil pessoas, incluindo crianças e adultos. A segurança e a eficácia da vacina foram comprovadas por meio de dados técnicos e científicos. O ciclo completo da imunização é atingido com 2 doses e a Qdenga apresentou nos ensaios clínicos ter eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo. Inicialmente, a vacinação contra a dengue contempla crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta maior risco de agravamento e regiões com maior incidência da doença. A transmissão se faz pela picada do Aedes aegypti, muito parecido com o pernilongo comum, só que mais escuro e tem manchas brancas pelo corpo e patas. Tem o voo rasteiro, com no máximo 1 metro de solo. Por isso, pica principalmente nas pernas, tornozelos e os pés. E sua picada geralmente não dói nem coça. É a fêmea que necessita do sangue para maturar os ovos e colocar entre 150 e 200 ovos por vez. O mosquito Aedes, para se reproduzir, precisa de água parada. A fêmea não coloca os ovos diretamente na água, mas milímetros acima de sua superfície. E quando a água entra em contato, eles eclodem e nasce uma larva. Tem 4 fases até virar um mosquito alado e estar apto à reprodução também.
Após a picada do mosquito, o vírus da dengue replica-se inicialmente em células musculares, fibroblastos e linfócitos locais. Em seguida, ocorre a viremia, espalhando o vírus por todo o corpo. O vírus circula livremente no plasma ou dentro dos monócitos e macrófagos, que são os principais locais de replicação viral. Os sintomas gerais, como febre e mal-estar, surgem após um período de incubação de 2 a 7 dias, coincidindo com a viremia e estão relacionados a altos níveis séricos de citocinas liberadas pelos macrófagos em interação com os linfócitos T ativados. Por ser uma doença de notificação compulsória, todo caso suspeito deve ser comunicado pela via mais rápida, ao Serviço de Vigilância Epidemiológica mais próximo. A notificação dos casos suspeitos, a investigação do local provável de infecção, bem como a busca ativa de casos, são medidas importantes. A única garantia para que não exista a dengue é a ausência do vetor. A OMS preconiza que há maior probabilidade de ser deflagrada uma epidemia quando os índices de infestação predial, ou seja, o número de imóveis com focos positivos de Aedes aegypti sobre o total de imóveis inspecionados vezes 100, estão acima de 5%. No entanto, não existe nível limite abaixo do qual se possa ter certeza de que não ocorrerão surtos de dengue. Em áreas com Aedes, o monitoramento do vetor deve ser realizado constantemente para conhecer as áreas infestadas e desencadear as medidas de combate. Entre as medidas de combate constam manejo ambiental, as mudanças no meio ambiente que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando ou distribuindo os criadores potencial do Aedes. Controle químico consiste em tratamento focal, que elimina as larvas, perifocal em pontos estratégicos de difícil acesso e por ultra baixo volume, fumacê, elimina alados. Melhoria no saneamento básico, participação comunitária no serviço de evitar a infestação domiciliar do Aedes por meio de redução de criadores potenciais do vetor, saneamento domiciliar. Este último deve ser uso restrito em epidemias, como forma complementar de interromper a transmissão de dengue ou quando houver infestação predial acima de 5% em áreas com circulação comprovada de vírus. Não há tratamento específico. A medicação é apenas sintomática com analgésicos e antitérmicos, paracetamol e dipirona. Devem ser evitados os saliciados e os anti-inflamatórios não hormonais, já que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas e acidose. O paciente deve ser orientado e permanecer em repouso e iniciar a hidratação oral. Febre hemorrágica da doença. Os pacientes devem ser observados cuidadosamente para a identificação dos primeiros sinais de choque. O período crítico será durante a transição da fase febril para a fase afebril, que geralmente ocorre após o 3º dia da doença. Em casos menos graves, quando os vômitos ameaçam causar desidratação e acidose, o que houver sinais de hemoconcentração e reidratação pode ser feita em nível ambulatorial. A principal forma de se prevenir contra a dengue é reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti, que é o responsável por transmitir o vírus. Eliminar o criadouro é fácil e pode ser feito em pouco tempo, adotando ações simples no cotidiano, como, por exemplo, evitar água parada em pneus, latas, garrafas vazias, sempre é importante, assim como cuidar das plantas, vasos, potes e outros objetos que acumulam água. Realizar a limpeza regular da caixa d'água e sempre mantê-la fechada com tampa adequada. Também vai entrar nessa lista. Outro ponto importante é a verificação das calhas, retirando, por exemplo, folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr por elas. O pote de água para o seu animal de estimação também deve ser trocado com frequência e assim evitar que a sua família seja vítima dessa doença. São atitudes e medidas que, ao serem adotadas no seu dia a dia, farão diferença para toda a sociedade.